Boa noite, ouvintes da Palavra de Deus. Eu saúdo a todos que me ouvem nesta hora com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que Jesus disse: "A minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá." Então esta paz que eu estou te dando, meu amado e querido ouvinte da Palavra de Deus, é a paz de Jesus Cristo. Hoje em dia, muitos têm dado esta paz, mas não têm dado esta paz completa, né? Muitas das vezes você passa perto das pessoas, você cumprimenta a pessoa com a paz do Senhor Jesus Cristo, e a pessoa então fala a paz, mas que paz que a pessoa está te dando? Tem que ser a paz do Senhor Jesus Cristo, tem que ser uma paz completa, não é verdade? Eu convido você, meu amado ouvinte, neste momento, que está aí sintonizado neste canal, a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo de número 9. O texto diz: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para minha aflição, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oremos a Deus, o nosso Pai. Amado Deus, eterno e glorioso Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória. Nesta hora, neste momento de oração, nós mais uma vez, Senhor, adentramos diante da tua presença, debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Senhor, aclamar a tua misericórdia, porque, meu Deus, tua palavra nos afirma dizendo que as misericórdias do Senhor Jesus, ela tem sido a causa de nós não sermos consumidos, pois que a tua misericórdia não tem fim. Pai querido, Pai amado, neste momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos aprender com a tua palavra, nesta hora, neste momento. Meu Deus, que esta palavra possa ir e produzir resultado pelo qual está sendo enviada. Pai, que não venha ser eu que venha falar, mas que o teu Espírito Santo, que eu possa ser somente um veículo de comunicação para levar a tua palavra aos corações que estão precisando, que estão carentes da tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta hora. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, ouvintes. Muito bem. Nós acabamos de ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, né, meu querido ouvinte, que fala sobre Ana, que Ana era uma mulher estéril e que não podia engravidar-se. Ela era mulher de um homem que se chamava Eucana, né? Então Eucana, segundo a palavra de Deus, ele tinha duas mulheres, né? Uma se chamava Penina e outra se chamava Ana. Só que tinha um porém. Ana tinha a sua madre fechada. Por que ela tinha a madre fechada? Ela tinha a madre fechada porque Deus havia fechado a madre dela. Por que? Talvez o ouvinte me pergunta, mas por que Deus fechou a madre de Ana? Deus, eu creio assim, simplesmente Deus ter fechado a madre de Ana para ela não ter filho,
porque Deus tinha um propósito na vida de Ana. Porque Deus tinha um plano a se realizar na vida de Ana. E por isso, Ana não podia engravidar. Não podia engravidar. Ana não podia engravidar. Então Deus fechou a madre dela, porque Deus queria que Ana se chegasse mais a ele, né? Se Deus tem um plano na vida do homem, na vida da mulher, ele faz um mover para que o homem venha se achegar mais a ele e reconhecer, né, que Deus tem um plano na vida dele. E Ana, Deus tinha um plano diferente na vida de Ana. Por isso Deus fechou a madre de Ana. A palavra de Deus disse que Ana, ela era estéril, e Penina zombava de uma tal maneira dela, que certa vez ela chegou ali diante do altar de Deus em pranto de lágrimas, desesperada, porque de tanto que Penina zombava dela. E ela, amargurada de espírito, angustiada, então ela resolve colocar no coração dela um desejo de clamar ao Senhor, um desejo de fazer um voto com Deus. E a palavra de Deus disse que Ana fez então um voto com Deus e ela falou com o Senhor: Senhor, se o Senhor atentares, né, para a minha oração, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha a palavra de Deus disse, de mim se lembrares, e de mim te não esqueceres, né? Mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana votou um voto. Infelizmente, meus irmãos, nós vemos que maioria das pessoas que fazem um voto com Deus não tem sido fiel, não tem sido sincero a Deus no voto que tem feito com Deus, não é verdade? Então muitas pessoas têm feito um voto com Deus e não tem sido sincera a Deus com o voto que tem feito com Deus. Nós vemos que quando Deus leva muito a sério o voto que nós fazemos com Ele, né? Então as pessoas têm feito um voto com Deus e não têm cumprido. Nós fazemos uma promessa, voto e promessa, né, e pacto é tudo uma coisa só. Nós sabemos que muitas das vezes o homem faz uma promessa com uma instituição financeira, né, quando ele vai adquirir um empréstimo para comprar um veículo, para comprar uma moto, ou um empréstimo financeiro, né, ele faz um voto ali com a financeira de pagar todo mês uma prestação, né? Então a instituição financeira ela concede aquele empréstimo para aquela pessoa, para ela comprar uma casa, um bem, um carro, uma moto, né? E a pessoa fez um voto ali com aquela instituição financeira de cumprir com aquele voto, né? A quantidade de prestação que foi feita. Muitas pessoas fazem um voto com Deus quando vai casar-se ali diante do juiz, né? E faz uma promessa ali, né? Que ele promete a ser fiel à mulher, né? Na luta, na dor, na bonança, na alegria, na tristeza. Mas muitos não têm levado esse voto a sério, né? E nós vemos que Ana, ela fez um voto com Deus e ela levou muito a sério aquele voto. E Deus honrou a fé de Ana, ouviu o clamor de Ana, ouviu as lágrimas que Ana tinha derramado perante o Senhor, e Deus se lembrou de Ana. E Eucana se entrou a Ana, ou seja, teve relação com Ana, com a sua mulher. Deus se lembrou dela e deu um filho para ela, né? Depois de 9 meses, Ana, né, deu à luz um filho e ela colocou o nome de Samuel. E de ano em ano eles subiam ao templo para oferecer sacrifício a Deus. E Ana então leva Samuel, o pequenino Samuel, e entrega o pequenino Samuel nas mãos do sacerdote Eli. E ali Samuel ficou
por todos os dias da sua vida, né? E ali o sacerdote Eli ensinou a Samuel a como ele ser um verdadeiro profeta de Deus, a como ser um verdadeiro homem de Deus, né? Então nós vemos que Ana, ela fez um voto e ela cumpriu com o voto que ela fez ao Senhor. E nós vemos que, aleluia, segundo a palavra de Deus nos afirma dizendo que Samuel foi um grande homem de Deus. A palavra de Deus diz que Samuel foi profeta, juiz e sacerdote de Deus. Foi um homem muito usado nas mãos de Deus, né? Foi um homem separado para Deus. Então nós vemos que hoje, em nossos dias, muitos têm feito voto com Deus e têm quebrado os votos que têm feito com o Senhor. Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos afirma dizendo, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, né, nos fala sobre o voto, né? Aqui no capítulo 5, do versículo 4, nos diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então a palavra de Deus disse que aquela pessoa que faz um voto com Deus e ela não cumpre o voto que ele faz com Deus, ele é um tolo, E a Bíblia orienta, melhor não votar do que votar e não cumprir. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós prometemos ser fiel a Deus, né, em tudo, que nós prometemos a Deus, fizemos um voto com Deus de renunciar na nossa caminhada todos os prazeres carnais, né, renunciar todos os prazeres da carne, né, e nós não cumprimos este voto, nós estamos sendo tolo. Porque até quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né, aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós confessamos a Jesus Cristo publicamente, nós estamos fazendo um voto com Deus. E nesse momento que nós fazemos um voto com Deus, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida para o grande dia da redenção. E muitos não têm cumprido este voto que tem feito com Deus. É igual eu disse também o voto sobre o casamento, né? Quando a pessoa faz um voto com Deus, né? Faz um voto com o marido, de ser fiel ao marido, até que a morte o separe, né? Mas depois vem as lutas, vem as provações, vem as tribulações, né? E o homem pega, ele abre mão do seu primeiro casamento e vai e se divorcia e vai viver um segundo casamento. Ele quebrou com aquela promessa, com aquele voto que ele fez com a mulher. E assim vice-versa, a mulher também, né, não consegue mais viver com o marido por causa dos problemas conjugais. Ela larga, pede divórcio e vai viver com outro homem. E a palavra de Deus disse que o homem está ligado à mulher, que a mulher está ligada ao homem pela lei do casamento, até que a morte o separe. Então, se o homem deixar a mulher, né, sem que a mulher morra e vai casar novamente, ele está em adultério. E nós vemos que o divórcio, ele é contra a palavra de Deus. O divórcio, ele é contra a palavra de Deus, né? Aqui no no capítulo 7 de 1 Coríntios, o versículo 3 disse: o marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 7 e no versículo de número 2, diz aqui, ó: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, ela será chamada adúltera se for de outro marido.
Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então nós vemos aqui, irmãos, que o divórcio, né, ele é contra a palavra de Deus. O divórcio é de Satanás, né? Porque não foi esta promessa que o homem e a mulher fez ali quando se casaram. Não é verdade? Então, se o homem largar a mulher, se divorciar dela e casar novamente, ele está em adultério. Porque nós vemos aqui, né? A mulher mais o homem fez um voto. Eu e minha esposa fiz um voto ali, nós dois ali diante do juiz de paz, né? Prometendo ser fiel um para com o outro, até que a morte os separe. Então, Ana não podia ter filho, porque a madre dela foi fechada, Deus tinha fechado, né? Então nós, tirando aí, irmãos, uma conclusão, nós vemos aí quantas pessoas que hoje, né, toma remédio para evitar filhos, né? Porque não confia em Deus. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os muros em volta de Jerusalém, assim o Senhor em volta do teu povo, desde agora e para sempre. Então, se a mulher não quer ter mais filho, né, é só ela orar a Deus e ela falar: Senhor, eu já tenho 2 filhos, eu já tenho 3 filhos, eu já tenho 4 filhos, eu não quero ter mais filhos. Então você precisa colocar a sua fé em prática e não precisa tomar remédio para evitar filho. Porque nós sabemos que a pessoa que aborta um filho que viria ao mundo, ele está, né, matando uma criança inocente que viria ao mundo, que poderia ser uma bênção, que poderia ser um instrumento da mão de Deus. Então, do mesmo jeito que Deus é poderoso para fechar a madre, igual ele fechou a madre de Ana, igual nós vemos que também Sara, mulher de Abraão, ela já era avançada de idade e ela não tinha filhos, mas Deus fez uma promessa para Abraão que da sua semente, né, que da sua mulher nasceria um filho, né? E falou com Abraão: sai do lado de fora, olha para a estrela do céu, conte as estrelas do céu. Se puder contar as estrelas do céu, tu vai poder contar a sua descendência. E Abraão, né, teve um filho com a serva egípcia, com Agar, que se chamou Ismael. E na velhice, Deus prometeu para Abraão que daria um filho, o filho da promessa. E Sara teve um filho na velhice que se chamou Isaque. Depois Isaque casou com uma mulher que se chamava Rebeca, e nós vemos que Rebeca também era estéril, e nós vemos que Isaque orou incessantemente ao Senhor para que Deus abrisse a madre de Rebeca e Rebeca tivesse um filho. Não precisou dela fazer tratamento para engravidar. Não precisou tomar remédio para engravidar. Não. Deus abriu a madre de Rebeca. Rebeca teve o primeiro filho, que veio 2 no ventre de Rebeca. Esaú e Jacó, que os 2 lutavam dentro do ventre de Rebeca. Então Rebeca foi consultar ao Senhor por que aquilo estava acontecendo. E Deus revelou para Rebeca e falou: olha, 2 nações estão sendo geradas dentro de ti, e a maior servirá ao menor, que foi Esaú e Jacó. E nós vemos que quando Deus fecha a madre, só ele que pode abrir. A medicina não pode abrir, o homem não pode abrir. E assim, Ana tinha a madre fechada e Deus honrou a fé de Ana, abriu a madre de Ana. E quantos hoje, né, sabe que está grávida, então toma remédio para abortar, está matando a criança. Você é um adúltero também, porque está matando uma criança que viria ao mundo e poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe e te guarde. E faça um voto com Deus. Se você não pode ter filho, faça um voto com Deus. Deus vai abrir a sua madre, Deus vai te conceder a bênção, Deus vai te conceder um filho. Ele concedeu para Ana na velhice, ele concedeu para Rebeca, louvado seja Deus, concedeu para Ana, louvado seja Deus, e todas elas, não precisou de ir no médico fazer tratamento para engravidar, aleluia, não precisou ir no médico e tomar remédio para não ter mais filhos, mas ela orou a Deus e Deus honrou a fé dela. A palavra de Deus disse
Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando nós pedir a Deus, mas nós pedir não duvidando, Deus concede a nossa oração, Deus concede a nossa petição. Faça como Ana, faça um voto com Deus, mas quando fizer um voto com Deus, não tarde em cumprir. Cumpre com o seu voto que você fez com Deus, porque Deus não se agrada de tolo. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe e te guarde, e que essas palavras possam falar profundamente em nosso coração. É o que eu desejo a você, que essas palavras fiquem guardadas na tábua do teu coração, do meu coração, para nós não pecarmos contra ti, para nós aprendermos a confiar no Senhor Jesus Cristo.